Olá, meu amigo, olá, minha amiga, meu nome é Marco Aurélio. Hoje eu gravei esse vídeo para a gente poder trabalhar aqui. A gente está refletindo sobre essas coisas que estão acontecendo aí, que o pessoal está falando. Teve um pastor batista que ele tem uma escola, parece que ele tem uma escola, e aí ele foi intimado por causa dessa questão da ideologia de gênero, e isso suscitou no meio evangélico, nas redes sociais, exatamente o questionamento da gente pregar e falar a palavra de Deus. Eu queria dizer para você que a gente tem que pensar de duas formas. Existe o campo das ideias e existem as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando eu falo a Bíblia é contra o homossexualismo, eu não estou contra o homossexual. Isso é questão passiva. E a Constituição Federal me dá o direito de falar, de pregar. Na Constituição Federal é livre a liberdade de expressão. Está lá na Constituição Federal. É livre a liberdade de expressão, sendo vedado o anonimato. Então eu tenho que falar e tenho que falar. Sou eu, Marco, que estou falando isso. Então o pensamento, ele é livre. Eu posso ser contra as ideias. O homossexualismo, ele é uma filosofia, uma forma de vida, então, para aqueles que os seguem. Então eu posso ser contra essa forma de vida e posso não aceitar essa filosofia, é um direito meu. O que eu não posso fazer é impedir, por exemplo, o ingresso de um homossexual dentro da igreja, por exemplo. E isso é contra, inclusive, a palavra de Deus, porque Jesus, ele ama o homossexual. A igreja ama o homossexual. A igreja ama todos. Mas a igreja considera a prática do homossexualismo, Deus considera a prática do homossexualismo como pecado. Está lá em Romanos, para quem quiser ver, está lá em Romanos. Então, há uma diferença muito grande de você pregar contra a pessoa e pregar contra as ideias. Eu sou casado e a minha esposa, ela não tem a mesma ideia que eu em muitos dos assuntos. E é isso que é a democracia, saber conviver com as ideias diferentes. Eu acho muito engraçado que quando um pastor desse, ele é recriminado, de fato, quem está sendo discriminado é o pastor. Ele não tem o direito mais de pensar, e a gente tem que ficar muito atento a isso, pessoal. O diabo já percebeu que ele não vai conseguir parar a igreja de Cristo na força. Então, o que ele faz? Ele usa as leis. Então, você sabia que já tem projeto de lei, por exemplo, para considerar pedofilia como doença? Esses projetos de lei que são criados aí para de repente forçar as escolas, a entrarem com essa filosofia de gênero. Então são vários projetos de lei que estão sendo encaminhados no Congresso para que isso se torne uma realidade. E aí eu digo para você o seguinte: muitos dizem para mim, Marco, a igreja ela não pode se enfiar na política. Eu concordo com isso até certo ponto. Por que eu concordo com isso até certo ponto? Porque se você está pensando que política, colocar a igreja na política, é a igreja escolher um candidato e dizer para você em quem que você vai votar, isso aí eu concordo. A igreja não pode fazer isso porque não é livre a manifestação do pensamento, não é? Não é livre as ideias? Então você pode ter a sua ideia, você pode ter seu candidato, mas ela tem a obrigação de orientar. Então, um candidato que se diz de Deus não pode estar filiado a partido, por exemplo, ligado a aborto, ligado à ideologia de gênero, que é contrária à palavra de Deus, ligado à liberação de droga, de maconha. Então, quem tiver ligado a esses partidos, essas filosofias, por mais, pessoal, que tem um discurso bonitinho, mas ele é da igreja, eu conheço ele não concorda com isso. Bom, peraí, vamos parar, vamos analisar. Se ele não concorda com isso, o que ele está fazendo naquele partido? O que ele está fazendo com aquele grupo social que apoia tudo isso? Mas ele está lá, mas ele não concorda. Mentira dele, porque a não ser que ele seja um completo tapado, ele assinou lá, quando ele fez parte do partido, ele assinou lá a carta de adesão ao partido, está lá. Os ideais que o partido defende, ele assinou, ele concordou. Se ele concordou, está errado.
perante a palavra de Deus. A luz não se dá com as trevas. Então, isso é engodo, é história. Ele está muito mais visando, ele se filiou àquele partido muito mais visando o cargo público do que visando o seu interesse. E aí, pessoal, é onde eu falo, você tem que olhar, quando você escolhe, você tem que olhar quem é que você vai votar, porque senão nós vamos sofrer. Porque se essas leis forem aprovadas, aí sim, não adianta mais dizer está amarrado, não adianta mais vamos orar, não adianta mais pedir a Deus para libertar, porque você, com seu dedo na urna, você ajudou a perseguir as igrejas. Então você está ajudando a perseguir as igrejas. Então é isso que nós temos que como é que se diz? Que começar a analisar. Então lá o Supremo Tribunal Federal, a legislação, as leis, eles foram atrás do pastor Batista. E ele está sendo lá, foi intimado a se explicar. Por quê? Porque simplesmente ele pregou contra essas bolotas. Então estão querendo amordaçar o evangelho. A Bíblia fala que nos finais dos tempos vai haver uma grande perseguição à igreja. Aí eu pergunto, você que se diz, eu não quero fazer parte disso, porque olha, criaram uma filosofia do diabo, que é de direita e de esquerda, que está dividindo os irmãos, e quando você fala contra essas bolotas, te colocam logo de um lado, né? Te colocam logo de um lado, então você é um radical, você... Meu amigo, a sua filosofia ela tem que estar pautada dentro da Bíblia. O que a Bíblia fala? Não importa quem seja, direita, esquerda, do meio, não importa. Está lá, está defendendo o ideal de Deus? Então eu vou votar nele. Está fora? Está fora. Aborto? A Bíblia defende? Mas o candidato está nesse partido, mas defende? Não. Então o que ele está fazendo lá no meio dessas bolotas? É a mesma coisa que eu dizer para você aqui. Você me aceitaria na sua igreja se eu disser para você que eu sou a favor do carnaval e só não concordo com a prostituição, mas o carnaval é uma festa popular, faz parte da nossa cultura, e eu pulasse o carnaval podia ser membro da igreja? Claro que não, né, pessoal? O carnaval é uma festa pagã e eu não posso participar dessa bolota, apesar de realmente ser boa para a economia, fazer parte da cultura, ter o lado lá da moeda bonito, mas lembre que o anticristo vai trazer ideias bonitas e a Bíblia fala que ele vai enganar a muitos, inclusive os escolhidos. E reflita, peça orientação a Deus. Porque, olha, aqueles também que deixam de pregar, tem muita gente que diz assim, não vou tocar nesse assunto. Tem muito pastor hoje que se omite de falar desses tipos de pecado, não querem falar, com medo de serem recriminados. Gente, ou não leu a Bíblia, porque diz que nós vamos ser discriminados por conta da palavra de Deus, ou não se converteram, não tem o Espírito Santo. Mas tem que ter prudência. Se veste na capa da prudência, eu quero saber se o cristão primitivo, aquele que foi jogado no Coliseu para os leões, porque não negou a fé, não negou a Cristo, falou do pecado, se ele tivesse essa mentalidade da prudência, com certeza ele não seria jogado aos leões. E com certeza o evangelho não teria chegado até nós. Então, cuidado com essa capa de prudência. Você que é de Deus, você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus, não tem medo não, pessoal. Cair para cima do diabo e falar do pecado. Amém, pessoal? Então, busca o Espírito Santo. Na Igreja Universal nós estamos fazendo aí 21 dias buscando a presença de Deus, buscando, se você tem o Espírito Santo, você vai buscar a comunhão, né? Você vai buscar ter a mente de Cristo. E se você não tem o Espírito Santo, ainda não sente a presença, não me importa como você pensa, eu não vou nem questionar. Porque quando eu me converti, eu já tenho o Espírito Santo, eu não vou nem questionar isso. Vou questionar o seguinte, se você tem e você não tem comunhão, você vai buscar comunhão com a mente de Cristo. Se você não tem ainda, você vai buscar ter esse Espírito, né? De mansidão, domínio próprio, temperança, você vai buscar esse Espírito e vai buscar ter a mente de Cristo. Amém, pessoal? Então, participe com a gente, independente da sua religião, independente da sua denominação, né? Entre em contato com a gente, vá numa igreja universal, conheça esse trabalho, conheça o ministério, vai lá, conhece, tá? E aí a gente vai ter muito prazer de estar, de repente, aí nesse jejum de Daniel, que não é um jejum de comida não, pessoal. O jejum de Daniel é um jejum de
coisas do mundo, porque ficar sem comer é fácil. Difícil é você ficar sem entrar no Facebook lá, se contaminando. Quantas vezes a gente entra e vê uma notícia ruim, uma coisa e tira a gente da presença de Deus, é ficar vendo novela dessas Globo lixo, desses lixos que não traz nada de bom. É o momento que você vai, em vez de você ficar com essas bolotas, o jejum de Daniel é exatamente para isso. Em vez de você ficar com essas bolotas, você vai buscar o Espírito de Deus, vai estar lendo mais a Bíblia, vai estar orando mais. É um tempo que você dedicava ao teu celular, você vai dedicar à oração e à comunhão com Deus. Amém, pessoal? Então, estou esperando você lá no jejum de Daniel. Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo.